Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, pastor Daniel passando por aqui. Gente, passando aqui mais uma vez para tratarmos um pouco sobre essa questão do advento das seitas. O nome dessa série de estudo é o Espírito das Seitas, nós vamos estudá-las aqui do ponto de vista da perspectiva apologética séria, tá? Séria. Do ponto de vista de tudo que a Bíblia diz, o que deverá ser tratado como uma seita. Não vou ficar aqui, nós estamos falando sobre razões que levam as pessoas a aderirem a uma seita e a permanecerem lá, tá? E nós falamos a semana passada, se você perdeu o vídeo, depois que passar o vídeo no modo ao vivo, você vai poder ver ele no encarte aqui, o vídeo anterior a esse, tá? Lembrando a você que são dois canais que nossos vídeos agora estão passando simultaneamente. Eu vou pedir a você que está aqui no Creia Também Pensar, que não é inscrito ainda no canal A Voz do Cristianismo, que vá lá e se inscreva também no nosso canal A Voz do Cristianismo, tá? E você também que está me vendo aqui na Voz do Cristianismo, não é inscrito no Creia Também Pensar, se inscreve lá também. Qual é a vantagem de ser inscrito em dois canais? É que às vezes, irmãos, eu coloco o vídeo meio apressado em um e não coloco em outro. E quem está aqui na Voz do Cristianismo tem muito material mesmo sobre o estudo de apostasia, tudo isso que vocês ficam me pedindo aqui no canal da Voz do Cristianismo. Lá no Creia Também Pensar ele está muito completo, tá? Creia Também Pensar também, ou aqui mesmo se você estiver me vendo pelo Creia Também Pensar, né? Aqui tem toda a série sobre ansiedade, que eu vou levar também para a Voz do Cristianismo, essa série. Mas tem muito mais vídeo aqui, irmãos, porque o canal de cá ele estava mais ativo. Então, nós estamos também, eu peço sua ajuda lá na Voz do Cristianismo, tá? Para você me ajudar lá também, se não é inscrito lá, vai para lá e nos ajuda. O link do canal A Voz do Cristianismo tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, logo embaixo aqui onde tem meu telefone. Tá aí o canal também, tá aí o link dele, tá? Queridos e amados irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a fenomenologia das seitas e, de novo, eu quero dizer a vocês que não adianta nada nós queremos saber sobre os ditames de uma seita se nós não entendermos a fé verdadeira. Irmãos, está tendo uma celeuma muito grande de gente metido a protótipo de apologeta aqui na internet e a apologética virou aqui um campo de batalha meio complicado. Eles têm aqui uma ideia de que apologeta arminiano, eu acredito que a apologética dele é falar mal de calvinista. O que é metido a protótipo de apologeta calvinista, ele acha que a função dele é falar mal aqui de arminiano. Então fica essa guerra aqui que eu não quero mais, diante do meu Deus, eu não quero mais entrar nisso. Porque eu vou advertir a você que é crente, nós estamos perdendo de braçada para o diabo sobre essa batalha, esse cavalo de Troia. Já fiz parte disso, houve um tempo em que fiz parte disso, não muito longe daqui, você vai ver vídeo meu aqui no canal do Creia Também Pensar, e na Voz do Cristianismo, eu entrando nessa pauta e defendendo-a. Hoje eu já não tenho mais paciência para esse tipo de coisa. Eu estou vendo aí coisas sérias acontecendo, e Jesus está voltando. Há uma eminência missionária muito grande a ser feita. O evangelho tem que ser pregado. E eu não tenho mais irmãos assim, me perdoa, um pingo de paciência para essa besteira mais, para essa coisa, porque é muita gente sábia que não estudou, que não leu, dando palpite. Então, fiquem vocês com a sabedoria de vocês, tá? Continuem, tá bom? Eu sou acusado aqui agora de fazer um desserviço para a Igreja de Jesus Cristo. Meu canal foi acusado lá na Voz do Cristianismo que eu estou fazendo um trabalho pro diabo, não mais levantando essas pautas e essas bandeiras. Trabalho aqui de seitas e heresia, nós estamos vendo que o nosso canal hoje é um dos que mais combate as seitas e as heresias. Só que existe existe um nicho nisso, tá? Existe um nicho, uma vaidade muito grande atrelada a isso. Existe dinheiro que rola no meio disso.
venda de curso, venda de livro, vendo disso, aquilo, outro. Eu vendo meus livros aqui, graças a Deus, não tenho nenhum problema com isso. Mas a questão, irmãos, é que eu prefiro ensinar o Evangelho. Então não tem nada que você possa fazer se você não conhecer o Evangelho de fato, de posse e de direito, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos começar. Irmãos amados, é rapidão que eu vou falar com vocês. Se você quiser conhecer a sua fé genuinamente, o que é ser um cristão, Guia Seguro para o Céu, capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, tá? Capítulo 5 de Mateus, escrevi esse livro de uma forma muito assim, uma forma muito grande mesmo, tá bom? Ele ainda está indo aí na capa antiga, mas essa aqui é a capa nova, tá? Guia Seguro para o Céu, parte 2, livro 2, que é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 7 ainda vai sair, tá? Não sei o dia também não. Então, se você puder comprar esses dois livros aqui, se você tem esses dois livros, quando se chamava o Manifesto de Jesus Cristo, deixa um comentário aqui para os outros entenderem que essa obra é muito boa. E, amados irmãos, aqui você conhece também o panorama da igreja de hoje. Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Meus amados irmãos, esse livro é poderosíssimo demais. Tá? É um livro confrontador do começo até o fim. Você será confrontado, você que é pastor, membro de igreja, você que é reformado, pentecostal, ou você que é batista, compre esse livro. Tá? Esse livro está acima de viés teológico. Esse e aquele, o Guia Seguro para o Céu, todos eles que eu vou te apresentar aqui, está muito acima de viés teológico. Então, compre esse livro aqui, que vai ser assim uma coisa excepcional para a sua vida e para a vida da sua igreja, tá? Azazel, Adventista do Sétimo Dia e a sua expiação luciferiana. Esse livretinho aqui de Azazel, ele é um tiro, tá? É um tirambaço aí na doutrina da expiação dos adventistas. Adventista crê sim que Satanás faz parte da expiação. Vocês dizem isso e parem de dizer que não disseram. Parem com isso. Vocês dizem em seus livros e é defendido na internet isso aí toda hora. Então, calma lá, né? E o livro que a minha filha Débora escreveu, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, vocês têm que ler esse livro aqui, tá bom? E Resgatando a Família Tradicional Cristã, um livro que eu escrevi com a minha esposa. E se você quiser comprar o pacotão dele, sai aí baratinho, pode parcelar, tá bom? Quiser comprar todos assim, ó, eu te mando de presente aí, eu te mando o livro do Sansão, Caminhos Conduziram Sansão ao Fracasso. Então, se você quiser, adquire conosco, em nome de Jesus, tá bom? E lá pro final do vídeo, eu devo de te falar sobre nossas lições de Escola Bíblica Dominical, mas lá no final mesmo. Queridos e amados irmãos, vamos começar o nosso vídeo para a glória de Deus Pai. Vamos ver. Nós estamos estudando aqui as questões das razões para uma seita prosperar, tá? Como já vimos, irmãos, já observamos, nós estamos hoje, é isso que eu quero falar com vocês, que nós estamos hoje vivendo a última hora da Igreja de Jesus Cristo. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. É a minha crença é essa. Então nós temos os motivos para das seitas serem, é que nós estudamos a semana passada. As razões eram as seguintes: razões porque as seitas prosperam por razões intelectuais, por razões emocionais, por razões sociais, por razões espirituais. E também tem a terra do nunca, que estudamos semana passada aqui. Mas só que existe uma razão, irmãos, de uma seita ser, que nós não entendemos muito bem ela, do ponto de vista bíblico. Porque perceba, como já vimos anteriormente, nos é informado que a eficácia do anticristo seria segundo a eficácia de Satanás.
Veja, este texto que eu estou citando está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 ao versículo 13. Perceba bem uma coisa, 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 13. É dito ali que o anticristo, quando viria, ele viria sob a eficácia de Satanás. A eficiência dele seria uma eficiência totalmente satânica. Logo, fica muito claro e evidente que o advento do crescimento das seitas é um sinal gigantesco da volta de Jesus Cristo. Pois o que são o crescimento das seitas, senão o avanço da apostasia da fé? Nós estamos vendo, irmãos, em uma escala crescente. Se você voltar um pouco no tempo, até 1700 ali, você tinha pouquíssimas seitas religiosas. É impressionante isso. Você tinha muitas religiões, mas seitas religiosas ainda não era o ápice dela. Você vai ver o ápice do advento das seitas acontecendo ali, no surgimento ali do limiar das adventistas do sétimo dia, que vem em seguida de Testemunhas de Jeová, e depois vem em seguida dos Mormons, e aí segue muitas seitas a partir dali. Depois vai surgir, já em 1900, e isso ela dá uma parada um pouco, e em 1910, dali para frente com o movimento pentecostal. Veja, observe minhas palavras, não estou dizendo que o movimento pentecostal em si é uma seita, tá? Estou dizendo que a partir dele tomou-se proeminência, porque hoje, quando os apologetas mais da nossa ala aqui, mais tradicional, fala, tradicional do ponto de vista dos dons espirituais, quando o pessoal hoje quer falar de seitas, eles colocam como se a responsabilidade das seitas que temos hoje estivesse toda sob as costas das Assembleias de Deus. E isto não é verdadeiro. Não estou passando pano para as Assembleias de Deus aqui. Todos sabem que eu tenho discordâncias viscerais concernente à sua doutrina, mas visceral do ponto de vista só mesmo aqui do campo de ideia mesmo, tá? Não é que eu não consiga conviver nem ir numa Assembleia de Deus, nada disso não, essa bobagem aí não, tá bom? Outra coisa que eu estou falando aqui. Você que é inteligente está entendendo o que eu estou dizendo. Apesar de eu discordar da Assembleia de Deus, vamos deixar assim para ficar mais claro, eu não entendo de forma nenhuma que todas as seitas pentecostais partem das Assembleias de Deus. Isto é inverídico, isso não é verdade, isso não é verdadeiro isso aqui. Seria como é que eu posso dizer a vocês? Seria quase que um estelionato intelectual eu dizer isso. Porque não é assim que as coisas funcionam. Haja visto que, de novo, no outro vídeo eu falei disso, as Assembleias de Deus, na pessoa principalmente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, a CGADB, no Brasil, foi a pioneira a se distinguir, a tentar distinguir o movimento pentecostal dos movimentos estranhos que estavam acontecendo. Dado a isso, as Assembleias de Deus não fundaram, mas foi a maior difusora de escola bíblica dominical. Ela é ali uma potência nessa área de escola bíblica dominical, isso aí é inegável. Se você pegar uma lição hoje da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e eu desafio você, em qualidade, tá, de trabalho, de material, tudo isso, eu desafio você a colocar ele junto com qualquer outro e você vai ver que a pedagogia deles é melhor. O termos pedagógico, não entendo o que eu estou dizendo, de novo, porque tem gente que, de fato, irmão, quando a pessoa quer ouvir com os olhos é complicado, tá? Estou falando, pedagogicamente, eles são mais eficazes quando querem passar as coisas que passam. Então, para ficar bem claro aqui, e de escola bíblica dominical eu entendo um bocado, que eu também sou escritor de lições de escola bíblica, tá bom? Essas aqui quem escreveu foi eu, inclusive para adolescente, criança e adulto. Então, e toda a minha experiência, engraçado isso, toda a minha experiência de escrita com lições de escola bíblica dominical, ela vem
de dentro do campo das Assembleias de Deus. Isso eu confesso. A Assembleia de Deus me ensinou muito a trabalhar na área de ensino. Eu não aprendi a trabalhar na área de ensino no meio reformado, que isso fique muito claro aqui e evidente. Tá bom? Eu aprendi a discernir lições de escola bíblica, a escrever lições, a fazer esboço, tudo isso dentro do campo das Assembleias de Deus. Tá bom? Então, eu devo aí a minha vida acadêmica, eu devo ela às Assembleias de Deus. Isso aqui é inegável que fique esse tributo meu aqui a eles. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que entender é que ali de 1910 para frente, nós falamos como se as novas seitas acontecessem dali para frente. Não é verdade. Mas você vai notar comigo que há um advento de seitas muito grande acontecendo dentro do campo do Brasil, quando o movimento neopentecostal explode nos Estados Unidos. Porque o movimento pentecostal de 1908, por ali, com William Seymour, na Rua Azusa, ele sai dali, alguns movimentos, e o que vai perdurar, o filho mais novo ali, o único filho que perdura-se ali é as Assembleias de Deus, na pessoa de Daniel Berg e Gunnar que vem para o Brasil. Então, as Assembleias de Deus, apesar de terem seus fundadores suecos, ela é uma igreja 100% brasileira que foi fundada aqui, tá bom? Dito isso aqui, é bom a gente fazer essa distinção das coisas, porque quando eu falar de seitas pentecostais aqui, seitas que vieram desse movimento, eu não estou aqui fazendo uma culpa totalmente das Assembleias de Deus disso. Porque se eu for culpar as Assembleias de Deus pela criação de seitas neopentecostais, eu terei que dizer que é culpa da Igreja Batista as adventistas dos sétimo dias acontecerem, porque os adventistas vieram da Igreja Batista. Então perceba, eu acho muito esquisito quando as pessoas dizem sobre certos movimentos que esse movimento aqui é do diabo porque ele gerou esse e esse. Então você tem que dizer que o seu também é do diabo, porque gerou muita coisa ruim também aí. Você entende? Então, vamos colocar como um bom apologeta a bola no chão e vamos jogar ela como tem que ser jogada. Tá tranquilo até agora, né? Vamos lá. Mas vamos ver. O que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, é que o filho da perdição viria debaixo de toda a eficácia do diabo. Logo, fica muito claro e evidente que o advento do crescimento das seitas é um sinal gigantesco da volta do Senhor Jesus. Se o advento das seitas, gente, é um sinal gigantesco da volta de Jesus Cristo, então uma coisa está acontecendo aqui muito clara. Se nós temos uma explosão hoje de seitas, e agora, aí sim, movimento neopentecostal, esse troço toda a coisa desandou de um jeito que hoje você não sabe mais se aquilo é uma igreja evangélica ou uma seita onde você está. Você não tem um pingo de noção disso. E aí, se você for dizer a mim que a única guarida são as igrejas tradicionais, eu lhe dou uma notícia ruim. As igrejas tradicionais, como presbiteriana, metodista, batista e etc., essas igrejas também já entraram no mesmo hall de corrupção das outras. Corrupção doutrinária, sim, senhoras e senhores. Não me venham aqui, nós que somos reformados, pagar de gato aqui e dizer que nós somos o paladino da única doutrina pura, porque isto não é verdade. Nós sabemos que não é. Você pode ser uma resistência na sua igreja, uma resistência no seu ministério. Ok, eu entendo isso, mas dizer que a cúpula é pura hoje em dia desses ministérios, isto é uma loucura. Haja visto que a maioria dos comandos desses ministérios que eu aqui citei, em sua maioria as igrejas históricas estão eivados de maçons dentro dela. E isto não é uma denúncia de agora, eu já venho fazendo essas denúncias da igreja batista, presbiteriana, wesleyana, tudo isso com a maçonaria dentro dela, já não é de hoje que eu falo aqui. Tá? Então sim, senhoras e senhores, sua igreja pode ser regida por um maçom. Seu pastor que está te abençoando domingo pode ser um maçom que esteja pondo a mão na sua cabeça. E você está xingando a igreja do outro de seita. Então está na hora de tomarmos vergonha na cara para falar de apologética. Fique isso muito claro aqui, para ninguém achar que eu estou passando pano para ninguém. Porque aqui, irmão, o pau que bate em Chico é o que bate em Francisco. Aqui não tem esse negócio, não.
Teve alguém aí que me acusou que eu estou fazendo um desserviço na internet porque estou virando a ponta da lança contra os reformados. Não, senhoras e senhores. Eu estou virando a ponta da lança contra a falsa igreja, não é só contra os reformados. E os reformados, em sua maioria, estão dentro da falsa igreja. Tá? O que eu estou falando é desse sistema podre, carcomido, apodrecido, que vocês olham o defeito do outro, mas esquecem de olhar o seu. Tá bom? Cantor sertanejo que se converteu ontem, está em cima de púlpito de igreja presbiteriana aí cantando e ninguém falou nada, todo mundo passou o pano. Vi nenhuma manifestação dos grandes aqui na internet, então menos um pouco aí. Vamos bater menos, que aqui eu sei o que vocês fizeram no verão passado, tá? Não é assim que a banda toca, não. Então vamos ver. Os sinais que marcariam a igreja de Jesus Cristo é justamente o ataque de falsos líderes e falsas igrejas. Pois ao tomar o texto do Senhor Jesus Cristo como ponto de partida, vemos ele afirmar que muitos hão de se escandalizar. Isto é, muitos abandonarão a fé no Filho de Deus. Haverá enganos de falsos profetas e iniquidades em abundância. Sim, o que o Senhor Jesus está descrevendo é um colapso dentro da própria igreja. É que a igreja iria colapsar moralmente, espiritualmente, financeiramente e assim por diante. Ia haver um colapso. E quando eu falo um colapso financeiro, não é dela não ter dinheiro, é dela ter demais. Então perceba, o Senhor Jesus está dizendo, muitos hão de se escandalizar. Então entenda, o que está sendo dito aqui em Mateus 24 é justamente a ideia de que haverá um colapso espiritual na igreja. Olha ao seu redor hoje veja o colapso moral que a igreja está passando. Veja o colapso espiritual que a igreja está passando. E de novo, para que não haja dúvidas sobre o que eu estou dizendo, quando eu falar igreja, entenda que eu estou colocando o meio reformado e o meio arminiano neste escopo. Eu não estou falando de pentecostais, eu não estou falando de neopentecostal, eu não estou falando de adventista, eu não estou falando, por enquanto, não. Quando eu for falar dessas pessoas, eu divido, eu estou falando desses. Por enquanto, eu estou falando de todo o sistema religioso que se mostra como igreja. Ele está dentro desta corrupção. Ele está dentro desse colapso espiritual que a igreja está vivendo. Então, sim, o meio reformado, o meio arminiano, o meio histórico, o meio pentecostal, o meio neopentecostal estão colapsados espiritualmente. Esta é a realidade da igreja, porque foi isso que Jesus disse que seria os sinais de sua vinda. Desde que a igreja foi fundada pelo próprio Cristo, as seitas se enraizaram dentro dela, como uma trepadeira ou como um fungo que não tem vida própria, mas depende da vida do hospedeiro. Assim, as seitas dependem da igreja verdadeira para sobreviver. Entenda, irmãos, a igreja verdadeira, ela não é essa igreja que aí está. Mas esta igreja que aí está apropriou-se do nome da igreja de Jesus Cristo e mantém algumas pessoas que são de Cristo dentro dela, isso nós não negamos. Só que a questão é, elas estão como uma trepadeira juntada ali. Elas precisam da verdadeira igreja para sobreviver. Porque se Cristo tira hoje a verdadeira igreja daí, tirar, que eu digo, não é um arrebatamento secreto também não, tá? É tirar do meio e colocar ela fora disso, você vai ver que o que vai sobrar aí é somente a impiedade, somente a iniquidade. Então veja bem, os apóstolos tiveram que passar por isso, tiveram que ver as profecias de Jesus se cumprir já no primeiro século da igreja, onde muitas seitas e muitas heresias começaram a surgir. Pois não é de se estranhar que os próprios apóstolos se colocaram como oposição aos seguidores de falsos pastores. Ou seja, veja, falsos pastores e falsos líderes eles sempre estiveram lá, no topo, na crista da onda, aonde os apóstolos estavam. Assim que Jesus foi assunto aos céus, ali começou a última hora da igreja. Assim que Jesus foi assunto aos céus, a última hora da igreja começou a partir dali. Dali começa a era do diabo, a era de Satanás. Então veja, mas vamos mais adiante aqui para a gente entender que as seitas são, na verdade,
um prelúdio à volta de Jesus Cristo. Veja bem isso. Vamos ver. Ok. Vamos ver mais aqui. Porém, foi o apóstolo Paulo quem afirmou que os últimos dias seria marcado pelo amor à mentira. Eles mudariam as verdades de Deus, pois até conhecem o verdadeiro Deus, mas preferiram virar as costas para ele, como está em Romanos 1,18. Perceba lá para você ver uma coisa. Romanos 1,18. Este texto também este texto é bem explícito ao afirmar que eles trocaram a verdade de Deus por mentira. Ou seja, eles sabiam o que era de fato a verdade, mas preferiram se enveredar na mentira. Romanos 1, versículo 21. Então percebe. Em Romanos 1, 21, o apóstolo continua afirmando que eles têm o conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus. Eles têm o conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus. Ou seja, eles não foram apenas enganados. Eles seguiram uma dissolução dos seus próprios corações em amar a mentira. Romanos 1, 21 e 22. Percebam uma coisa, Paulo está dizendo que nos últimos dias, apesar de terem o conhecimento de Deus necessário, os homens amariam mais a mentira. Então, por que as seitas crescem tanto? Porque em algum lugar, os que não são de Cristo vão se agrupar. Eles estão nesses lugares, irmãos, às vezes. Sim, tem gente lá que vai se salvar, logicamente que tem. Tem pessoas lá que Deus elegeu, logicamente que tem. E Deus e Cristo irá tirá-los de lá, irá chamá-los. Mas em sua grande maioria, essas pessoas estão lá, segundo o que Paulo está dizendo, porque eles amam aquilo, eles amam a mentira. E por isso que para algumas pessoas é tão evidente a mentira do que eles estão vivendo, que quando você vai expor para ele, ele não quer te ouvir, porque ele quer, não é que ele queira ser enganado, não é que ele está sendo enganado, é que ele quer continuar ali, porque ele ama aquilo, porque o coração dele é mentiroso, e ele precisa de uma mentira para dizer que está ligado em alguma coisa no céu ou assim por diante. O apóstolo Paulo afirma categoricamente que nos últimos dias a igreja seria, da igreja seriam dias de apostasia jamais vista, como está em 1 Timóteo, e esse texto eu gostaria que você, por favor, pegue sua Bíblia, viu, você que está me ouvindo, e confira comigo esse texto aqui, que a gente lê ele muito à moda antiga ainda, né? 2 Timóteo, deixa eu ver aqui o que é. 1 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo 5, diz assim. Ok? Mas o Espírito expressamente diz, até o versículo 5. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Veja bem, que proíbem casamentos e ordenam a abstência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja-me bem uma coisa. Uma singularidade aqui é apresentada, segundo Paulo. Deixa-me ver uma coisa. Ok. Vejam que o que é que está sendo dito aqui.
Uma singularidade aqui apresentada é que eles teriam suas mentes cauterizadas pelo próprio erro. Irmãos, isso aqui é que é muito interessante. Mentes cauterizadas. Perceba que Paulo está afirmando para o jovem pastor Timóteo que este espírito das seitas parte diretamente de uma ação demoníaca, pois são doutrinas de demônios. Vale ressaltar bem isso. São doutrinas de demônio. Mas a questão é Ok. A questão é que ainda em 2 Timóteo, deixa eu ver se é a segunda mesmo aqui, Timóteo, deixa eu dar uma olhadinha aqui se é isso mesmo. Não vai ser o texto que eu estou procurando, mas eu vou achar ele aqui com os irmãos. Perceba bem uma coisa aqui. Paulo está nos alertando, irmãos, que o espírito das seitas, ele advém do próprio Satanás, do próprio demônio. Só que este espírito das seitas, ele parte de onde? De onde vem ele? Vamos ver então, acredito que seja 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos dar uma olhada lá. Veja, ainda em 2 Timóteo 3, do 1 ao 13, nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo exorta ao jovem pastor que os falsos líderes dos últimos dias seriam recheados de obras da carne e seriam totalmente ungidos por Satanás. Paulo nos mostra neste texto ao menos 19 características no caráter destes falsos líderes. Como você vai encontrar um falso líder? Como você vai saber se aquela pessoa, primeiro que se ele se encontra em um combo seitário e está liderando, ele vai ter isso aqui. Segundo, se ele está na igreja liderando e é um pastor e tem essas características que eu vou falar aqui agora, que Paulo vai citar para Timóteo aqui em 2 Timóteo 3, do 1 até o 13, você vai observar aqui uma coisa dos falsos líderes que é bem interessante que Paulo coloca. Paulo diz assim, primeira coisa, desses falsos líderes que estão aqui em 2 Timóteo 3, 1 ao 13, eles são amantes de si mesmo. Segundo, avarentos. Terceiro, presunçosos. Busque depois no seu dicionário aí para você ver que as palavras são essas. Quarto, soberbos. Quinto, blasfemos. Sexto, desobediente a pais e mães, ou seja, não tem princípios familiares. Sétimo, ingratos. 8, profanos. 9, sem afeto natural. 10, irreconciliáveis, eles não buscam reconciliação com nada. 11, caluniadores. Você sempre vai ver um falso líder nessa perspectiva de calúnia. Sempre ele está caluniando os outros. Não confunda apologética com fofoca. Tá? Tá para nascer aqui o dia que você vai ver eu trazendo um vídeo de um pastor aqui que errou e esse negócio todo. Tem aí, ó, vídeo meu aí com a capa do pastor Paulo Júnior, do Nicodemos, de outros aí. Mas observa se eu cito o nome do próprio pastor Paulo, tudo isso, para saber, especular o que é que aconteceu. Logicamente que não. Tá? E aqui de antemão eu peço aos irmãos que não dê ouvidos, irmãos, ao que se fala do pastor Paulo Júnior. Ninguém neste Brasil, a não ser a Igreja Aliança do Calvário, e a não ser o próprio pastor Paulo Júnior e sua família, sabem o que aconteceu. Qualquer coisa fora disso é demônio, é diabo. Não dê ouvido, tá? Nós sabemos o que ele disse,
e a igreja da onde ele estava não falou mais nada. Então eu peço a vocês encarecidamente, não me mandem mensagem aqui procurando saber o que aconteceu. Eu não era pastor junto com o pastor Paulo em Franca, eu sou pastor em Minas Gerais, tá bom? Eu não vivo disso, eu vivo de orar pelo meu irmão, vivo de orar por ele e pela igreja. Tá? Então eu peço a você que está gastando muita energia em procurar saber o que aconteceu, procure orar pela igreja de Franca, pela Aliança do Calvário, e procure orar pelo pastor Paulo. Pronto. Tá bom? O que eu fiz, no que eu sou contra, é quando a gente sabe o que acontece com os outros e tenta passar pano. Na história do pastor Paulo Júnior ninguém sabe de nada. Tá bom? Tudo que tem aí é especulação e fofoca. Tá certo? Então vamos lá. Caluniadores, você vai ver isso no falso líder. 12, incontinentes. 13, cruéis. 14, sem amor para com os bons. 15, traidores. 16, obstinados. 17, orgulhosos. 18, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Olha bem aqui as características de um falso mestre, de um falso profeta. Tá? Mais amigos do mundo do que amigos de Deus. 19, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia de Deus. Tá dando para você entender? Então tome cuidado se você está seguindo a um líder que se enquadra nisso aqui. Seja ele quem for o líder. Muito cuidado com isso. Ainda no verso, o apóstolo mostra quem na verdade é o alvo dessas seitas e dos seus líderes nos últimos dias. Veja, capítulos 3, versículo 6 ao versículo 7. Olha só, quem são os alvos desses líderes seitários? Quem são os alvos? Irmãos, o que tem de desigrejado, de gente liderando o movimento desigrejado, porque o movimento desigrejado é uma seita, tá? É uma seita, esse negócio de sou crente em casa, e isto é uma seita ungida por Satanás. Lugar de congregar é na igreja. Deixei a minha igreja porque ela não é bíblica. Tu é bíblico por acaso, infeliz? Para tu estar reclamando de igreja bíblica? Então entenda, esse negócio de sair de uma igreja e ser crente em casa, isso é o maior engodo do capeta, é o maior engodo de Satanás. Tome cuidado com isso. A igreja do Senhor Jesus não é perfeita porque é feita de homens falhos, falíveis. Tá? Infalível é o dono dela. Tá bom? Então veja bem. Veja quem é que esses caras vão atingir. Os seitários vão atingir quem? Vamos lá. E aqui o movimento desigrejado dessa última hora aí dentro da internet está atingindo bem esse público aqui. Versículo 6 e o versículo 7. 2 Timóteo 6 e 7. Olha bem o alvo deles. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias ou mulherezinhas, como Paulo diz, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então veja, o alvo das seitas são pessoas que estavam ali passando por um período muito difícil, levianos, pessoas que nécias, pessoas que já têm a sua mente cativa a uma certa promiscuidade espiritual e serão levadas por isso aqui. Mas no verso 8, veja, no verso 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha o que Paulo fala, o apóstolo mostra o espírito que guia esses falsos líderes, pois estão envolvidos com visões e distorções em total oposição ao verdadeiro evangelho. O falso líder, o falso profeta, as seitas, elas sempre vão estar na contramão da verdade. Elas nunca vão procurar uma harmonia com a Escritura, sempre é na contramão disso. Então percebe bem uma coisa, irmãos, pois estão envolvidos com visões e distorções em total oposição ao verdadeiro evangelho. Paulo cita 2 bruxos egípcios para ilustrar os líderes das seitas dos últimos dias. Paulo cita os dois bruxos egípcios para dizer que os líderes de seitas nada mais são do que bruxos.
Essa é a realidade. É isso que Paulo está dizendo. Observe que o apóstolo Paulo afirma que os líderes hereges dos últimos dias seriam homens devotados aos milagres diabólicos. E sim, resistiriam à verdadeira pregação e ao poder de Deus. Perceba que estes dois magos bruxos, que nós falamos aqui agora, do Egito, que Paulo cita, Janes e Jambres, que o apóstolo Paulo cita, nada mais é do que aqueles que, com os seus milagres diabólicos, tentaram dissuadir Faraó e o povo egípcio em ver o poder de Deus sobre a vida de Moisés. Eles tentaram dizer que o poder que Deus estava exercendo sobre a vida de Moisés nada mais era do que um truque, nada mais era do que uma coisa aprendida, do que uma coisa que dá para fazer. Qualquer um faz isso aí, Faraó. Está abismado com o que isso aí? Eu também sei fazer. Perceba, irmãos, cuidado com milagres. Cuidado, eu não duvido de milagres, jamais poderia duvidar. Quem me conhece aqui de perto, quem já ouviu o que eu tenho a dizer sobre milagres, sabe que eu sou um milagre de Deus andando. Agora há pouco mesmo, vocês aí que me seguem aqui em grupo de WhatsApp sabem, me seguem no sentido de não me seguir pelo que eu digo, tá? De questão de liderança, vocês entenderam isso. Mas vocês que estão comigo num grupo de estudo nosso, das terça-feiras, sabem o tamanho do milagre que Deus já fez na minha vida por esses dias aqui. Então, de milagre eu sei o que é um milagre de Deus, porque passo nele sempre. Agora a questão, irmãos, é que Paulo está dizendo que Satanás também sabe fazer os seus milagres. E sim, muitos milagres hoje em dia em igreja acontecendo são obras extremamente diabólicas, porque não glorificam a Deus. Glorificam ao homem, glorificam ao diabo, e glorificam ao homem, instantaneamente glorificam ao diabo. Eles não apenas enganariam o povo com os seus poderes diabólicos, eles se ergueriam contra a verdade de Deus. Observe que desde Êxodo 7, desde o Êxodo, capítulo 7, eles vêm resistindo a Moisés. Pois ao se apresentarem como uma alternativa, os falsos profetas viram opositores da verdade. E por verdade me entenda, não estou falando de novo da sua doutrina teológica, estou falando da verdade do Evangelho. Tá? Não estou falando sobre sua doutrina teológica. Fique muito calmo com isso. Estou falando sobre a verdade do Evangelho. Por isto, o apóstolo Paulo classifica estes falsos líderes a encantadores. Eles são pessoas que sabem seduzir, têm palavras doces, sabem fazer milagres e sabem bem usar estes feitos para eles. Irmãos, Paulo está falando que os falsos líderes dos últimos dias seriam homens encantadores, porque eles teriam uma oratória totalmente ungida pelos demônios, totalmente calçada pelo próprio diabo. Então perceba, os líderes das falsas seitas, basta você ler, se você já teve contato, você quer ver um dos livros mais, assim, um dos livros, como é que eu posso dizer, mais luciferianos que existe hoje. Ele é dado de graça a muita gente. E muita gente lê aquilo achando que é uma verdade absoluta. Tenta ler O Grande Conflito de Ellen Goldwyn. E você vai ver mais ou menos esse espírito aqui que eu estou te dizendo. Parece coisa boa. E você vai ver que é uma oratória totalmente ungida pelo próprio Satanás. Por que isso? Porque lá no fundo você não está lendo a Bíblia. Você está lendo um livro que você acha que é uma revelação tão importante quanto a Bíblia. E você está lendo um livro que simplesmente alguém está tendo visões extrabíblicas sobre sobre doutrinas fundamentais da sua fé, que vai movimentar a sua fé, e este movimento será feito não a partir da Escritura, mas a partir daquele livro. Um outro que você pode pegar e vê-lo
É o próprio livro de Mormons. Meu Deus do céu. Então, por aí você vai tirando que esta obra de sedução diabólica, nós temos ela hoje, aqui, acontecendo. Porque Cristo está voltando. Porque Jesus está vindo. Então, me entenda bem uma coisa. Os falsos líderes são pessoas de aparência dócil. Mas dentro deles reside um poder do dragão, que é Satanás. Lembre-se que o falso profeta que trata-se da religião dos últimos dias, que alçará o anticristo ao poder, o falso profeta em Apocalipse não é uma pessoa, como muita gente fala, não é um homem que vai nascer em Israel, nada disso. Tudo se dá a entender naquele escopo dali, que aquela besta que surge da terra é a falsa religião dos últimos tempos, é a igreja reunida nos últimos tempos. Uma igreja totalmente apóstata, criadoras de imagens, criadoras de que faz culto à personalidade, pois ela trará um político para dentro dela para servir de Cristo para ela. Você entende isso? Primeira besta é a besta política. A besta é o escopo político sendo levantado do mundo para que a segunda besta, o escopo religioso, traga ela para dentro e governe-se o mundo a partir dali, que é o anticristo. Então veja, a primeira besta, que trata-se da religião dos últimos dias, que alçará o anticristo ao poder, ela será uma religião que falará doce como um cordeiro. Apocalipse 13. Tem aparência de cordeiro. Apocalipse 13, 11. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 13, 11, ver o que é que está dizendo lá. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 11. Cadê? Então vi subir da terra outra besta. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. A semelhança dela, da religião dos últimos dias, como esta religião daqui hoje, ela é dócil, ela é palatável, ela tem um discurso bom. Mas a sua fala, como diz aqui, é uma fala de dragão. Nada sai desse escopo, irmãos. Então, como estamos vendo aqui, o que nos foi profetizado é que nos últimos dias da igreja iríamos ver um aprofundamento da apostasia. Uma enxurrada de heresias iria invadir o cenário religioso. Outros apóstolos nos exortam que nos últimos dias veríamos a falsificação e a oposição a uma fé genuína. Basta você ler a sua Bíblia nos textos que eu vou lhe dizer para você entender isso. Veja, outros apóstolos nos exortaram que nos últimos dias veríamos uma falsificação e oposição a uma fé genuína. Em 2 de Pedro 2, 1 ao 22. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. Depois ainda 2 de Pedro 3, versículo 3 até o versículo 6. Judas, que não era um apóstolo, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, tá? Judas, que não era um apóstolo, mas era o meio-irmão do Senhor Jesus, afirma a mesma coisa em Judas 1, do 1 ao 25. Veja lá a sua Bíblia. Em seu livro Apostasia Vindoura, por M. Coke e Jeff Kelly, diz, olha o que eles dizem no livro deles. Um aprofundamento da apostasia é um sinal dos tempos. Em algum grau, a apostasia sempre esteve dentro da igreja, mas está chegando um período futuro distinto da escuridão moral e engano espiritual. Hoje não há dúvidas de que um profundo engano e uma crescente apostasia estão sobre nós. O que vemos na igreja de hoje é, no mínimo, chocante. Estamos testemunhando o aumento e a intensificação da apostasia que nós devemos esperar, que deveríamos esperar se a volta de Cristo está próxima. O livro é da chamada da meia-noite, tá? Então veja bem uma coisa, o nome do livro chama-se Apostasia Vindoura, que eu li aqui agora. Então veja, se nós estamos mesmo na volta de Cristo, e na iminência volta de Jesus Cristo, então
vale ressaltar que estamos sim vivendo essa explosão de seitas, ela faz parte da volta de Jesus Cristo. É um grande sinal latente, porque o maior sinal da volta de Jesus, gente, não é Israel explodindo bomba, não é Rússia, não é nada disso. É a degradação espiritual do povo de Deus, que é a igreja. Todo o texto que nós estamos lendo aqui, eles não apontam para uma apostasia em Israel, porque Israel hoje é apóstata do ponto de vista de não ter recebido Cristo. O nome, irmão, é anticristo e não anti-judaísmo. Porque os dispensacionalistas estão esperando um Jesus que vai nascer em Israel, se não tem nada a ver com Israel. Tem a ver com a igreja, anticristo. Então ele será contra Cristo. Tá bom assim? Certa feita o Senhor Jesus afirmou que a sua vinda seria precedida por uma grande iniquidade, como está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Vamos dar uma olhada lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 12. Olhe bem o que o Senhor diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aqui o Senhor Jesus nos mostra, ainda que o amor pela verdade estaria totalmente corrompido quando ele voltasse, isto tudo graças a um aumento exponencial da iniquidade. Veja, por se multiplicar a iniquidade, o amor à verdade, o amor de todos, de quase todos, haveria um esfriamento da fé genuína em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é para chamar muito a atenção nossa, nesse quase fim de vídeo que nós estamos aqui. Isto é para nos chamar demais a atenção, por demais mesmo. Porque nós estamos aqui basicamente tendo a ideia de que na volta de Cristo haveria um grande avivamento. Não, na volta de Cristo, Jesus está dizendo que haverá um declínio, uma corrupção quase que sistêmica e edêmica dentro da igreja. Então perceba, um dos maiores sinais da volta de Jesus é o advento das seitas. É o alçar das seitas, é as seitas crescendo, pipocando por aí afora. E glória a Deus que é isso que estamos vendo, graças a Deus é isso que estamos vendo. Quanto mais seitas aparecem, mais eu digo, que bom, Jesus está voltando. Claro que eu vou continuar evangelizando. Por quê? Porque se Jesus está voltando, a iminência da missão no coração do verdadeiro crente tem que aparecer. Veja bem isso aqui. Aqui o Senhor Jesus mostra que ainda que o amor pela verdade estaria totalmente, que o amor pela verdade estaria quase que totalmente corrompido quando ele voltasse. Isto tudo graças ao aumento exponencial da iniquidade. Vale lembrar que o Senhor Jesus fez uma pergunta redundante aos discípulos em Lucas capítulo 18, versículo 8. Ele diz, porventura haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Perceba. Porventura haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Aqui o Senhor Jesus pergunta se haveria fé na terra quando ele voltasse. Sobre esse texto, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz assim, no rodapé da Bíblia de Estudo Fé Reformada está dizendo assim, isso não significa que não haverá crentes, mas que a incredulidade e a rebelião serão predominantes num pouco tempo que Satanás será solto após os séculos de avanço do Evangelho entre as nações. Apocalipse 1 ao 10, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 ao 12. Perceba, irmãos. Nós estamos hoje, no próximo vídeo nosso, porque senão vai ser 2 horas de vídeo, eu não vou querer isso aqui, tá? Mas no próximo vídeo nosso, nós traremos aqui a era do diabo, a era do engano. Se estamos vivendo a última hora, então estamos vivendo a era do engano. E vamos falar na próxima semana aqui, próxima segunda-feira, com vocês aqui. Amém? E meus queridos e amados irmãos, se você está gostando dessa série, vocês têm que me falar se eu devo continuar ou não, tá bom? Se eu devo continuar
com essa série sobre seitas e heresias ou não. Tá? Daqui para frente nós vamos falar sobre a era do diabo, depois sobre por que devemos expor as seitas e suas mentiras, tá? Mas, de fato, gente, se você não conhece a sua fé, se você não conhece, porque a apologética não se faz com fígado, a apologética se faz com o Espírito Santo de Deus. A apologética não se faz com teologia do fígado. A apologética se faz com teologia do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E, amados irmãos, se você chegou até aqui, eu peço a você que é pastor, que é chefe de escola bíblica dominical, ou que simplesmente quer comprar para estudar em sua vida pessoal, considere levar nossas lições bíblicas. Pede aí qual é as nossas lições que temos, sobre o que é que ela fala, adolescente, criança e adulto, tá? São vários temas que temos aqui de lições de escola bíblica. Considera, irmão, levar nossas lições de escola bíblica dominical para a sua igreja. Nem que seja para um estudo bíblico, um estudo em grupo, em pequeno grupo e assim por diante. Considera isso, faz isso aí e veja como a sua igreja será impactada pelo poder de Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por ter chegado até aqui junto com vocês e espero muito em Deus, que Deus aproprie essas palavras ao seu coração. Não pensem vocês que dá para se fazer apologética sem amor às almas, porque é impossível disso acontecer. Defender a verdade é uma coisa, ser chato e irritante é outra, tá? Que Deus em Cristo abençoe sua vida e te guarde em nome de Jesus. Querendo nossos livros, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Você fala direto comigo e querendo saber mais alguma coisa, aqui, primeiro comentário fixado no vídeo, estou aberto aqui para conversar com qualquer pessoa, tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.